Bom dia aos que nos ouvem, bom dia aos presentes aqui. Nós estamos começando hoje o videocast da Comissão de Direito Tributário. A ideia desse videocast é trazer pessoas de renome no âmbito do direito tributário, especialmente aqui do estado de Goiás. E hoje nós temos a honra de receber o professor Leonardo Buissa, que é talvez a maior referência em direito tributário do estado hoje vivo. E para entrevistá-lo, estou aqui eu, a doutora Marília, doutor Simon. Eu gostaria de abrir a palavra para os dois entrevistadores e depois, naturalmente, para o doutor Leonardo Buissa se apresentar para os nossos ouvintes. Ok, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico honrado com o convite. Muito obrigado, Marília. Obrigada, professor. O professor Buissa foi meu professor na universidade. Ele foi uma das minhas... Eu digo que eu tenho 3 pessoas notórias na minha trajetória de tributário. E dentre essas 3, o professor é uma das que me deu aquela vontade, aquele tino. Foi quando eu percebi que eu realmente gostava do direito tributário. Foi na faculdade, através de uma das suas aulas. Então, para mim também é uma honra estar aqui com o senhor, podendo ouvir um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua opinião sobre temas atuais do direito tributário. E também compor mesa aqui com meus colegas e queridos parceiros, Adriano Dantas e Simon. Bom, agradeço também, parabenizo a iniciativa da Comissão de Direito Tributário. É muito interessante, né, professor? Essa oportunidade para quem tem uma vivência profissional, como o senhor tem, exitosa, ouvi-lo, assim como outros que serão convidados, porque de fato ouvir quem tem uma caminhada como juiz federal, como doutor em Direito Tributário, como professor em Direito Tributário, serve de inspiração não só para quem está começando, mas para nós também, e para outros que têm uma caminhada mais longa do que nós mesmos. Então, essa iniciativa é interessante, realmente abrir oportunidade para conversar sobre trajetória de vida, perspectiva profissional. Acho que vai ser bem proveitoso para todos que estão acompanhando. Eu que agradeço. Muito bem. Perfeito. Então, vamos começar aqui, professor. Eu gostaria de iniciar ouvindo do senhor a respeito do senhor mesmo. Quem é o Leonardo Buissa como pessoa e também um pouco como profissional? Bom, eu estava falando no começo aqui, falando com a Marília antes, eu comecei muito novo, e hoje já estou com meus 58 anos, esse ano vou ser vovô, Então eu sou casado, tenho 33 anos casado com a minha esposa, que é professora também. Tenho 3 filhos, o Gabriel, a Maria Clara e o Matheus. E eu comecei, na verdade, eu estudava no Colégio Agostiniano e gostava muito de 2 coisas, basicamente: literatura, e história. Tanto é que até hoje, assim, o que eu faço de, vamos dizer, hobby, seria ler. Eu tenho uma assinatura de uma revista de história que eu leio mensalmente, e sempre estou com um livrinho aí de literatura para entender um pouco o pensamento do mundo, Isso é muito interessante. E aí que no segundo ano do colégio, eu passei na UFG para História. Então eu estava na cabeça de ser professor de História. Então, na verdade, antes de ser do direito, eu tinha a ideia de ser professor. Então, na verdade, eu acabei vindo para cá, como tem a música do Lulu Santos, é o que chamam de destino, Não vou brigar com isso. Então, eu queria ser professor de História, mas aí no terceiro ano eu falei, não, direito é mais amplo, Direito é mais amplo. Meu avô, pai do meu pai, é juiz de direito, já falecido, mas era juiz de direito aposentado quando eu nasci. Então ele não teve grande influência, assim, de eu ver ele trabalhando. Mas já tinha essa ideia, de que era uma profissão interessante.
né? Meu pai fez direito na Federal também, mas é aquele advogado de uma causa só. Fez só uma causa porque ele mexia com comércio. Já fazia faculdade mexendo com comércio. E eu entrei na faculdade no primeiro ano lá, no segundo, acho que como qualquer um, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo direito, esse negócio aqui. Pensei em sair, pensei em voltar. Aí, a partir do terceiro ano, é que eu realmente gostei demais. Comecei a gostar e comecei a estudar muito. Estudava muito em faculdade. Acho que uma coisa para a carreira é realmente o estudo na faculdade. Sabe? O estudo na faculdade ajuda muito, né, Marília, a gente escolher algumas coisas. E dentro desse estudo na faculdade teve o direito tributário. Eu vou dizer para vocês com toda sinceridade que o direito tributário na minha época era bem relegadinho. Era uma matéria, tinha um departamento lá, que era o Departamento de Direito Fundamental e Complementar, na Federal, que era tributário, trabalhista. O pessoal do direito, do civil e do penal chamava esse departamento de contabilidade. Como se fosse uma coisa ruim, né? Você que é contador sabe que não é ruim, é ótimo, né? É um complemento maravilhoso aí para quem está advogando nessa área de direito tributário. Mas eu vou falar para vocês que não me chamou muita atenção na faculdade, né? Aí formei. Quando eu formei, e nesse período eu fiz estágio, eu estagiei no escritório de advocacia, né? Um escritório ficava ali na 94, e nesse escritório tinha procuradores federais e mexia muito com direito público, né? Entre o direito público tinha direito tributário. Então eu, na verdade, aprendi mais na advocacia do que na faculdade. Ali militando ali como um estagiário. Mas aí como eu já estava a partir do 5º ano com a ideia de ser juiz, aí eu não continuei na advocacia. Eu fiz um concurso público, o TRT da 18ª região, ele estava se instalando em Goiânia, não tinha. Aí abri um concurso. Era uma fila quilométrica, porque antigamente não tinha internet, essas coisas. Era uma fila quilométrica para poder fazer a inscrição no concurso. E eu peguei e fiz a inscrição no concurso. Até fui meio atrevido que tinha inscrição para técnico e inscrição para analista. Analista é nível superior, técnico nível médio. Eu estava no 5º ano da faculdade. Eu falei, não, mas acho que até eles me chamar já formei. Né? Pensei, né, nisso aí. E aí eu achava, e era mais fácil o analista do que o técnico no seguinte sentido: o analista era português e direito, né? Então a gente podia estudar, né? O técnico tinha um tal de datilografia. Alguém vai lembrar o que é uma datilografia? Você tinha que bater não sei quantos cliques por segundo. Cliques por minuto, por né? minuto. Então realmente não tive. E tive o êxito e passei no concurso para analista. Aí entrei no Tribunal Regional do Trabalho, então já trabalhei lá, fui funcionário do tribunal na primeira leva. Trabalhei com o presidente do tribunal na época, o professor Luiz Francisco Guedes de Amorim. Era professor da faculdade e eu era aluno. Aquela coisa, que acabou me chamando para trabalhar lá. Então eu fazia recurso de revista, não tem nada a ver com tributário, né? Recurso de revista para ir para o TST, a juízo de admissibilidade do recurso de revista. Eu era o assessor que fazia os recursos de revista. E ali eu comecei a estudar para juiz. Naquela época, Adriano, Simon, Marília, não tinha esse período que teve depois da reforma do judiciário de esperar 3 anos para poder fazer concurso para juiz. Você podia fazer direto. E aconteceu que eu estava lá estudando, trabalhando no TRT e já fui direto para fazer concurso para juiz de direito. E de modo que eu formei em janeiro, né, de 91,
faz tempo. E quando foi em julho de 91, já saiu o resultado do concurso, eu tinha passado. Olha só. Aí, quando foi em setembro, eu estava na comarca de Leopoldo de Bulhões, aqui pertinho, Aqui é né? perto, Estrada de ferro. Tinha, na época, 24 anos. O senhor foi contemporâneo da Sandra, não? Ah? Da Sandra? A Sandra Teodoro? Feitosa? Não. Não lembro dela ter passado por lá, mas vamos continuar. Não, eu não conheci, não. Mas eu fiquei lá em Leopoldo de Bulhões, fiquei alguns anos, trabalhei. Aí quando você trabalha aqui perto de Goiânia, né, o tribunal sempre manda você fazer algumas coisas a mais, né? Porque a cidade é pequena, tem pouco serviço, tem menos serviço, né? Não é que é pouco, é menos. Aí trabalhei em Anápolis, conheci muitos juízes. Aí eu conheci muitos juízes lá em Anápolis, porque quando você é sozinho, você fica lá na comarca, você fica isoladão, né? Aí eu comecei, depois de 2 anos e pouco na magistratura estadual, eu não via realmente tributário. Era pouquíssimo, né? Na comarca pequena. Não, na verdade eu acabei vendo, porque uma coisa engraçada, eles me mandaram para a vara da Fazenda Pública Municipal, vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia. E na vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia eu julguei algumas taxas. E tinha na época taxa de lixo. Está em voga hoje em dia. Está em voga hoje em dia, taxa de lixo, 30 anos. Taxa de luz, né? Então, eu como era, já julguei. Mas assim, ia aprendendo, né? Aprendia para julgar o processo. Nada mais teórico. Quando eu resolvi ir para juiz federal, falei, não, vou fazer concurso para juiz federal. Um livro que me marcou muito, é um livro já antigo, era de um juiz federal também, que era o professor Hugo de Brito Machado, professor da Universidade Federal do Ceará. Era um livro simples, de manual, curso, mas ele escrevia muito bem e trazia várias posições. Então, para quem estava com o curso, era muito interessante. Então, ele me marcou assim. Acho que ele chegou a ser desembargador, né? Lá do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. E o filho dele hoje é professor lá da Universidade Federal do Ceará, tem livros escritos, ótimos livros, né? Eu vi várias Hugo referências. Machado II, né? Eu vi várias referências nos seus artigos ao professor Hugo de Brito. O senhor se inspira até hoje. Até hoje, porque tem muita coisa que ele realmente tem uma clareza para conceito, clareza conceitual muito grande, né? Os conceitos dele são muito interessantes. E aí eu fiz o concurso para a magistratura federal, e a magistratura federal, aí realmente eu sempre até falo brincando para os alunos, se você quiser passar para concurso para juiz federal, você ou estuda tributário, ou então você passa de um ano para o outro, mas no concurso mesmo não passa não. Porque realmente administrativo, constitucional, tributário são as coisas que são mais pedidas para quem almeja a magistratura federal. Então aí eu fiz o concurso, né? Foi o concurso que eu fiz aqui na TRF da primeira região. Eu fiz esse concurso em 1993. Ele foi um concurso longo, é um parto, né? Eram 9 meses de concurso, então tinha várias fases e tudo mais, e caiu muito tributário mesmo, né? E aí eu entrei na magistratura federal em 1994. Coincidentemente, mesmo apesar de eu já saber que eu ia vir falar aqui, conversar com vocês, ontem, não sei por que, me mandaram um processo administrativo do meu tempo de serviço. Acho que é porque, como faltam 2 anos para eu aposentar, eles já começam a dizer o que você vai fazer, vai aposentar, vai continuar, não sei o quê. 40 anos. Eu falei, nossa, 40 anos de serviço, é muito serviço. Passou muita rápido, coisa. Professor? Passou rápido. A gente não vê tanto assim. Aí, quando eu passei no concurso, eu vim para a vara, eu passei no concurso para juiz federal e vim para a 6ª Vara Federal. Aqui em Goiás tinha, na época, apenas 6 varas.
restrito. Fui substituto da doutora Marluz Gomes de Sá, já falecida, né? E aí embrenhei no direito tributário, porque tinha muita matéria, como hoje tem, né, de tributação federal, né, na matéria. Então eu tive que estudar mais, comprar mais livros e ver isso. Piorou ao longo do tempo ou melhorou? Olha, algumas coisas melhoraram, né? Eu acho que, por exemplo, a própria processo eletrônico, ele melhora muito, agiliza muito. A ideia de que a fazenda pode transacionar também é uma coisa, né? É uma revolução, né? Então as transações que nós estamos tendo hoje melhora muito em relação àquela época. Tinha um processo e o processo tinha que acabar com a sentença, né? E era tudo escrito, então ficava aquele tanto de processo grande nas prateleiras, nos escaninhos. Hoje, apesar do volume ser maior, eu acho que roda mais, anda mais, sabe? Então é melhor do que na época. E a própria Fazenda, ela foi amadurecendo, né? Por exemplo, a Procuradoria da Fazenda Nacional, nos últimos anos, tem feito muitos acordos e tem feito também extinções, processos com valores baixos. Eu lembro que antigamente o processo tinha valor baixinho e ficava naquele ramo. Não acabava nunca. Então logo que eu fui como juiz federal substituto para a Sexta Vara. Isso foi no ano de 1994. Quando foi 96, abriu o concurso para professor da UFG. Naquela época também era diferente de hoje, né? Hoje os concursos são, em regra, para professor adjunto, em que a pessoa tem que ter doutorado, né? Na época bastava ter especialização. E eu já tinha especialização na própria UFG de processo civil. Durante o tempo que eu era juiz de direito, eu saía da comarca e vinha assistir aula nas quintas-feiras à noite. Tinha aula com o professor Marcos Afonso Borges, pai do Flávio Bonaduce, né? Ele era o nosso preceptor lá. E eu fiz essa pós-graduação. Aí com essa especialização eu pude participar. Eu lembro que participaram uns 4, 5 candidatos e no final eu fui aprovado. Aí quando eu fui aprovado, me deram Até agora 100% de aproveitamento, né? Tá passando em tudo, né? Por enquanto, na verdade, até hoje. Na verdade é o seguinte, currículo é assim, só mostra o que você que deu certo. O que deu certo, né? O que não deu certo você não mostra, né? O currículo acaba sendo assim, né? Porque por exemplo, só para desmistificar um pouco, quando eu resolvi estudar para juiz federal, eu fui fazer um concurso lá no TRF da Terceira, mas sem estudar, só para ver como é que era esse concurso, né? Aquela coisa tinha um certo mistério, né? Na Justiça Federal, ela era muito distante até do povo. Isso é um lado ruim da Justiça Federal. Hoje está mais próximo. Tem mais, né? Porque tem os juizados, né? Então tem a próprias varas federais, tem matéria de judicialização da saúde. E que previdenciário também, muito previdenciário, fantástico. Previdenciário tem matéria que não acaba mais, tanto nos juizados quanto nas varas, né? Mas na época não. Aí eu fui fazer o concurso lá, lógico que na primeira fase eu já tomei bal. Não teve jeito, né? Não tem jeito, né? Sem estudar não vai, né? Sem estudar não. Estudando já é difícil, às vezes a pessoa estuda, está bem preparado e fica nervoso, alguma coisa assim. Mas lá no magistério, eu passei, então nesse concurso me deram umas turmas de financeiro e tributário. Então eu fiquei ligado aí ao financeiro. A grade já tinha mudado na federal, que eu achei interessante
o papel, digamos, secundário do direito tributário na época da sua graduação, que foi no período de transição para a Constituição de 88? Foi. O senhor fez graduação saindo da Constituição antiga para a nova? Para a nova. Eu entrei na faculdade em 1986 e saí em 1990. Uhum. Na minha época de faculdade, e depois, quando eu assumi a cadeira, a carga horária do financeiro era maior do que do tributário. O financeiro tinha mais carga horária do que tinha o tributário. Realmente o tributário era meio escanteado. Era coisa mais de... Na verdade, fazia ali mais para o advogado, talvez, acompanhar alguns processos de alguns clientes, alguma coisa assim. Saber também se o contador estava fazendo certo ou errado, mais como um fiscal, talvez, na empresa, né? Não tinha essa ideia científica, né? Essa autonomia científica de estudar princípios, estudar imunidade. A Constituição também, né? O professor Simão está falando aqui da Constituição, ela realmente trouxe um sistema tributário bem moderno, né? Bem interessante. O sistema financeiro e tributário, né? As finanças públicas em si, são muito interessantes, muitos princípios, né? As regras de imunidade, garantias constitucionais, direitos individuais, que são protegidos aí pelo texto constitucional. Então, logo que saiu a Constituição, teve planos econômicos, né? E esses planos econômicos heterodoxos inventavam alguns tributos que foram empréstimo compulsório, empréstimo compulsório de combustível, de passagem aérea, de veículo automotor. Isso aí não devolvia também, né? Esse aí foi uma leva de processo. Eu peguei, né? Por causa do processo começou, né? Com aquela tese do STJ do 5+5, né? Então... essa durou. Durou. Então, pagava e homologava tacitamente em 5 anos. Aí começava a correr o prazo. Aí que começava o prazo. Então, teve gente que pagou empréstimo compulsório em 89 e teve até 99. Né? Eu já era juiz, já tinha 5 anos, né? Sim. Eu já tinha entrado em 94, já tinha 5 anos. Aí eu passei no concurso. E era engraçado, porque hoje a minha distância para os alunos são mais novos que os meus filhos, né? Então, assim, os alunos são... E a turma é bem novinha, essa turma que eu estou pegando lá. Não tem gente de segundo curso, etc. Você dá aula para qual período hoje, professor? Nono período, último ano. Oitavo e nono, tributário é no oitavo e nono. O professor Simão estava perguntando o negócio de mudar a grade, aí mudou a grade e agora está mudando de novo. Né? Eu sou do Núcleo Docente Estruturante, NDE, e nós mudamos a grade. Então, o tributário, ele era no final do 4º ano, né? Não sei se a Marília lembra, eu peguei no final e no começo do 5º. Né? Ele vai para a nova grade, para tudo para o último ano. É bem mais profissionalizante, né? Bem mais profissional. As pessoas já estão em escritório de advocacia trabalhando como estagiário, alguns já passaram em concurso público e trabalham nessa área. Então, nós mudamos para 9º e 10º período. Mas naquela época lá que eu comecei, os alunos eram quase da minha idade. Né? Porque eu tinha 26 para 27 anos... E os alunos eram do 4º ano. Na época, o tributário era no 4º ano. Mudou muito o perfil dos alunos, professor? Mudou, né? A universidade mudou muito, né? Até nós não crescemos muito. Esses dias nós estávamos conversando sobre isso no grupo lá da JET. Não crescemos muito em quantidade, né? O número de vagas da Federal ela é restrita ainda. Fixo. Né? Não quantidade hoje, porque na minha época de aluno só tinha 3 faculdades, né? Que era a Católica, a Federal e a Anhanguera. Agora tem várias universidades, várias faculdades, né? Mas a UFG ela tem um número
um quantitativo semelhante. São 2 turmas de 60 alunos, né? Uhum. São 2 turmas de 60 alunos. Agora, houve com essa questão das cotas, então há uma heterogeneidade, né? Sim. Uhum. Por exemplo, eu tive já alunos indígenas, né? Alunos com algum tipo de deficiência física. Então, é interessante, é um desafio maior, porque são pessoas diferentes do que antigamente era todo mundo homogêneo, mesmo né? perfil. todo Mesmo mundo perfil. classe média, Sim. e de vez em quando aparecia um mais pobrezinho, mas a maioria era de classe média, filho de professor, filho de juiz, filho de médico, filho de comerciante, de empresário, né? Hoje não, hoje é mais heterogêneo. Eu acho que enriquece a própria universidade. Torna mais plural, né? Professor, até uma questão interessante, o senhor falando da mudança, né, do perfil, inclusive a distância de idade sua com os alunos. E eu queria uma perspectiva no seguinte sentido, o impacto da tecnologia. Aqui, por exemplo, isso aqui já é o reflexo disso, né? A gente está aqui gravando, o pessoal vai assistir depois. Como é que o senhor enxerga? 2 pontos. A aprendizagem, quer dizer, a conexão dos alunos com o professor ali em sala e qual que é o peso que eles dão para a aprendizagem fora de sala de aula, vídeos né? E o impacto da tecnologia. Eu tenho um filho, a gente comentava, né, na reunião da AGET, eu tenho um filho de 16 anos que está no 3º ano e vai fazer o vestibular, né, o Enem, no final do ano. E ele escolheu o direito, sem a gente colocar pressão, mas foi por escolha dele. E eu tenho 3 filhos, eu acharia até bom se algum deles seguir outra carreira, for para outras áreas, né, dar uma... Mas não adianta, a afinidade dele também é na área de humanas. Mas os amigos dele, por exemplo, um dos melhores amigos dele vai fazer vestibular para inteligência artificial, que inclusive é um curso pioneiro aqui na Federal, é o único do Brasil, até onde eu sei. E eu estava conversando com um amigo meu que trabalha com startups, ele é da Federação das Indústrias de Minas Gerais. E ele falou, olha, eu até brinquei, né? O Lucas, né, o meu filho, vai fazer um curso do século XIX, né? E a turma tá em inteligência artificial. Ele falou, e aí o pessoal, esses catastrofistas, né? Falou, ó, advogado tá enrolado com inteligência artificial. Que um pouco essas IA vai fazer as petições, tudo. Como é que o senhor enxerga 2 pontos? A conexão dos alunos com esse ensino, né, de sala de aula, com quadro e tudo, e também os desafios daqui para frente, para quem está seguindo no direito, quer ir para a magistratura ou advogar, por exemplo, e o desafio com essa tecnologia, essa mudança muito, né, acentuada que vem acontecendo, né? Eu acho que a tecnologia chegou para ficar, né? Então a gente não deve brigar com aquilo que já está posto, né? Deve se aliar a ela, né? Deve se aliar a ela, né? Deve se aliar, utilizar da melhor forma possível, né? Eu vejo assim, os alunos hoje, na época, os alunos anotavam muito, né? Anotavam no comecinho, era caderno, os cadernos eram praticamente uns resumos, uns manuais, né? Então meu caderno... Eu lembro de colega tirar xerox do caderno para fazer prova. Deixa eu tirar xerox aqui, tirar uma fotocópia aqui do seu caderno, porque tem muita coisa. Hoje é menos. Tem uns que gostam ainda de anotar, mas a maioria está com o seu notebook e vai anotando. E eu entrego material também, né? Material escrito, que desses anos todos eu fui escrevendo, né? Aí ele vai anotando de repente no próprio material e assim. E a inteligência artificial, ela é uma realidade em todas as áreas, né? Na advocacia também, eu acho que nós não devemos substituir a figura do advogado, do juiz, do procurador da fazenda, do procurador do estado, por inteligência artificial. E deve ser fiscalizado, porque senão sai coisa errada ali. Sim. Né? Agora mesmo, em maio, lá na Justiça Federal, onde eu trabalho, né, eu estou na 3ª Vara Federal, na Justiça Federal vai ter um curso de IA para servidor e para juiz. E para juiz lota.
Os juízes estão interessados em ver como é que funciona isso. O pessoal já tem utilizado a IA, professor? Eu não, eu pessoalmente ainda não. Mas lá na vara já estamos começando a ter algumas experiências. Algumas experiências de processo tipo monitória, coisa mais simples, coisa que pode ser mais direto, né? Porque tem coisas que realmente fica difíceis, né? Por exemplo, lá na terceira vara, que é uma vara civil, é uma ação civil pública, né, de improbidade, não tem jeito de se fazer por IA. Não tem jeito, que são muitos detalhes, são muitas testemunhas, tem muita prova, tem muita petição do advogado dizendo um lado, do procurador da República dizendo o outro, né? Então, eu acho difícil conseguir conciliar. Agora, alguns processos mais simples, né, extintivas, e eu acho que poderá utilizar e agilizar o processo. É o que a Marília estava falando, usar a favor da nossa e não contra nós, né? Eu ouvi de um juiz que ele utiliza sempre para fazer os relatórios. Os relatórios, tem colegas que já estão fazendo os relatórios, né? E os relatórios também são simples, né? Por exemplo, no juizado especial, que agora nós trabalhamos também na vara, na terceira vara onde eu trabalho, a partir do ano passado virou juizado adjunto. Então, algumas questões de direito civil que estavam nos juizados especiais federais agora estão nas varas federais. Esses dias mesmo eu julguei um processo, não tem relatório, né? Sem relatório, igual é colocado. Vem já a petição, já vem a fundamentação. Então é mais simples. Eu acho que o seu filho, por exemplo, que tem facilidade, meus filhos têm facilidade, que a gente ainda não tem, eu não tenho, acho que vocês também não têm tanta facilidade, eles vão ter facilidade para poder aprender, né? Para poder participar das coisas, né? Essa questão online, né? Antes da pandemia, acho que tinha um preconceito muito grande com online. Depois, como nós ficamos obrigados a utilizar, as pessoas começaram a aprender a utilizar a rede. Inclusive, então, estamos online aqui agora, né? Exatamente. Estamos online aqui agora. Reuniões que a gente participa, o Simão, você, o Adriano, online, né? A própria Marília também deve participar lá em São Paulo ou por aqui. Então, a audiência mesmo, atendimento, é uma coisa incrível. Quando o advogado quer falar com o juiz, né? Quer falar comigo como juiz, semana passada, na quinta-feira, eu atendi uma advogada presencialmente, mas é raro. Todo mundo não quer sair do seu escritório, ir lá no centro da cidade, onde é a Justiça Federal, um lugar ruim para parar, para se avistar com o juiz. Tem o pessoal do interior também, né? Pessoal do interior, por exemplo, igual você tinha falado da previdenciário, né? A audiência previdenciária é muito interior, né? Então pega as testemunhas que estão... Antigamente tinha que trazer a testemunha, tinha que pagar o almoço da testemunha. Tinha que... até a figura do advogado correspondente, né? Pra gente que às vezes precisava contratar alguém para poder despachar com o juiz, entregar os memoriais. Até isso acabou que deu uma mitigada, né? A gente consegue já tratar com juiz de outros estados, de outros... Eu trato demais com advogados de outros estados da federação, matéria tributária principalmente. Tem muita gente de fora, né, que trabalha também, né? Então, e vocês também, que são daqui, trabalham fora também, né? Imagino eu. Então é uma realidade nova, posta e nova. Eu acho que essa turma nova que vem aí, tanto para a magistratura, quanto para o Ministério Público, quanto para a advocacia, eles vão se dar bem. Vão se dar bem porque vão aliar a tecnologia com o conhecimento, né? É a Marília aqui, que é novinha, já tá nessa, eu tenho certeza. Nativa digital. Lá no escritório, eu sou a correspondente, a capitã do time de tecnologização do escritório. Chat GPT, Marília, você cuida, ensina todo mundo aqui como que usa. Exatamente. E tem trazido assim, uma produtividade muito bacana e auxilia muito o nosso trabalho, né?
até no TJ, eu levei os alunos da UFG e da PUC para fazer uma visita a alguns desembargadores. E um dos desembargadores contou pra gente que lá eles usam a Berna AI, que é ela monta mais ou menos uma ementa, né, do acórdão, do voto, e aí os desembargadores ficam ali na discricionariedade se vão utilizar, se está de acordo com realmente tudo aquilo que foi escrito no voto, ou mesmo alterar, fazer alguns ajustes ali. Então, esse trabalho de preparar a ementa também já está sendo... Lá no TRF1 já tem um sistema já de inteligência artificial, ainda não é oficial assim, mas tem que dá treinamento, né? E que você pode, por enquanto, adquirir a inteligência artificial. Cada servidor, cada juiz pode adquirir. Foi aprovado recentemente, inclusive, o reembolso, né? Porque antigamente as pessoas adquiriam e ficavam por conta dele mesmo. Porque precisava para trabalhar. Eu acho que é uma questão muito... Acho que vai... Você vê, eu trabalhei como juiz da 12ª Vara Federal, que é a vara de execução fiscal. Eu trabalhei de 99 até 2012, quando eu resolvi ir para a vara civil, né? Os processos eram praticamente todos, né, eram físicos. E hoje já não tem nenhum. Foi tudo digitalizado, né? Então muda muito. Aproveitando esse gancho, a gente está tendo uma mudança também na lei que trata da execução fiscal. Se o senhor fosse Deus e pudesse mudar a legislação da execução fiscal, quais seriam as principais modificações que o senhor faria na norma? Assim? O que você considera que poderia efetivamente revolucionar o sistema de execução fiscal para melhor, né? Para que ele fosse efetivamente bem cumprido, né? Que se chegasse ao ponto em que se deseja, com a citação das pessoas, com a efetiva realização da obrigação tributária, né? Eu acho que a execução fiscal ela tem que caminhar por esse caminho que eu já tinha antecipado. Mudar um pouco essa concepção de execução, cita, dá bem a penhora e depois embarga. Tentar fazer uma coisa mais simples, né? Como a monitória, por exemplo, talvez nos próprios autos resolver aquilo ali, né? A questão, por exemplo, da penhora eletrônica, né? Melhorando. Poderia ter mais possibilidades de transacionar. Eu acho que nessa área tributária, a transação tributária deve ser privilegiada. Né? Lógico que tem um problema da transação, até o Chueire chama atenção disso no livro dele, que é uma transação do Estado, né? O Estado que tem um direito indisponível, né? Mesmo porque o lançamento é atividade plenamente vinculada. Tem um limite, né? Tem um limite. Mas dentro desse limite, acho que poderia a gente utilizar mais dentro da execução. A ideia de trazer o processo para se tornar um processo administrativo dentro das procuradorias, e a partir do momento em que você tivesse, às vezes, uma constrição, aí eventualmente a pessoa poderia entrar com mandato de segurança ou algo nesse sentido. Me parece que está evoluindo para isso. O que o senhor pensa sobre esse tema? Eu acho isso interessante. É uma ideia que já é antiga. Já se tentou fazer isso, já deve ter uns 30 anos, né? Desde que eu comecei, já tinha a ideia, chamava de penhora administrativa. Né? Tinha um procurador da Fazenda, Leon, e o nome é complicado, estrangeiro. Ele era professor também na minha época mais jovem. Ele era um dos baluartes aí da defesa dessa penhora administrativa. Agora a gente precisa também, um dos problemas do contencioso, me parece, é o processo administrativo prévio, né? É o processo administrativo prévio, né? O Simão já trabalhou no CAT, sabe que ele muitas vezes é um processo muito formal. E às vezes ele demora muito, porque se a administração não tem uma boa estrutura, né, se não dá uma boa estrutura, né,
e ele demora muito, ele fica muito moroso. Né? E aí quanto mais distante do fato gerador, mais difícil a recuperação desse crédito. Né? Quanto mais distante do fato, mais difícil, né? Porque eu até falava exatamente isso que você está falando aí na aula de segunda-feira lá na Federal. Quer dizer, é difícil de cobrar, porque vai ocorrer, não vai ocorrer a decadência nem a prescrição, porque o processo está tramitando, tem impugnação, está suspenso. A exigibilidade do crédito, portanto, está suspensa a prescrição, mas já houve a autuação, já não tem mais de se falar em decadência, fica aquele prazo que não tem nada. Talvez tivesse que mexer nisso aí para obrigar a própria administração. Hoje não tem prescrição intercorrente, né? No âmbito administrativo. É exatamente, uma prescrição intercorrente alguma coisa que conduzisse o administrador a investir mais naquilo ali, né? A fazer uma administração tributária mais rápida, uma administração tributária mais célere, né? Então, eu acho que poderia ser nesse sentido. Agora, para ficar como está hoje, seria trocar a morosidade da execução fiscal para a morosidade do processo administrativo. Aí trocar 6 por meia dúzia. Me parece que aí não seria, seria grande vantagem, né? Acho que a gente até, o Adriano também estava comigo, acho que a Marília também, um evento do Fisco Estadual, do Conselho Administrativo Tributário e os auditores fiscais do Estado, conversando no contexto da reforma tributária, eles falando bastante também sobre autorregularização, dar oportunidade para o contribuinte corrigir, né, qualquer equívoco na interpretação do FIS, porque de fato a ideia só do auto de infração, e isso eles colocaram, auditores fiscais que entraram no Fisco Estadual na década de 90, eles colocaram, olha, quando nós entramos no Fisco, a vedete ou o galã, digamos, era o auto de infração. Então nós trabalhávamos incansavelmente para autuar, era para descobrir oportunidades, no bom sentido, né, encontrar situações que a gente entendia que eram passíveis de autuação. Mas a recuperação do crédito tributário é baixa, a distância entre o fato em si e o julgamento administrativo, depois da execução fiscal, quer dizer, está cada vez mais longo, os índices, né, colocam o índice de recuperação do crédito baixíssimo. Baixíssimo. Então, estão partindo então, para essa ideia de composição, né, de orientar, de dar oportunidade para o contribuinte corrigir, retificar as obrigações, alterar, né, algum dos fundamentos ali da apuração em si. E isso vai caminhar ir para outras situações, composição com transação. Então, acho que essa ideia de não estar em polos opostos e sim trabalhar para dar oportunidade para corrigir, dada a complexidade da nossa legislação, tem que ter essa perspectiva que é extremamente complexa. A gente pode depois até abordar a questão da reforma tributária, a pessoa que está mudando tudo, né, no consumo. Mas acho que está caminhando muito nesse sentido, né? Autorregularização, oportunidade para, e depois que já aconteceu, procurar transacionar. Eu acho que a composição é a solução. A tecnologia, que nós já estamos trabalhando nela, já estamos melhorando, acho que a tecnologia pode ajudar muito, né? E a cooperação mesmo, essa é a palavra-chave aí, cooperação, na verdade. Eu também sou dessa época, né, de que na verdade tudo estava em cima do auto de infração, né? Era o auto que começava e aí era o auto que o advogado tinha que derrubar de todo jeito. Eu acho que hoje tem formas mais adequadas de transacionar. E o próprio poder público conseguir ter mais uma forma de cobrança mais adequada, né? Por exemplo, se o valor for irrisório, né, pequeno, baixo, tentar extinguir aquilo ali, né? Não ficar atrás de coisas pequenas, porque acaba entulhando a administração. Custa mais cobrar do que o valor que se consegue arrecadar, né? Exatamente. E aí entulha tanto o processo administrativo quanto o processo judicial. Professor, tratando de evolução da legislação tributária, a gente tem aí agora essa nova tributação sobre o consumo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse tema, o que o senhor visualiza sobre esses novos tributos. O senhor imagina que vai haver uma evolução, há algum retrocesso?
Qual que é a expectativa do senhor a respeito desse tema? Então, quando esse tema para mim é muito caro, porque eu pesquisei exatamente tributação sobre o consumo quando eu fiz o doutorado. O doutorado, né? Exato. O doutorado eu passei no exame de doutorado lá com o professor Chueire, que é o titular da USP. Sim. Foi em 2012, ele me admitiu no doutorado. Aí eu comecei em 2013 e até defendi a tese em 2016. A tese era tributação sobre o consumo no Estado Federal, indução econômica, né? Essa ideia da indução econômica da tributação sobre o consumo, que a gente utiliza muito, e seletividade. Então, a tese ela tem muito a ver com a reforma tributária, porque tem a ver com o IVA, né? No caso, eu não entrei nessa peculiaridade se seria um IVA único ou um IVA dual, né? Mas acabou que, por uma questão política, eu acredito, nós acabamos optando por um IVA dual, questão de autonomia... Mas é formal, né? Na realidade é um tributo só. Acaba sendo, né? Pelo artigo 149B, que a gente já trabalhou semana passada. O 149B, as regras são as mesmas, né? Tanto da CBS quanto para o IBS. E tem a questão que está muito cara na minha tese da seletividade. Eu vi que o senhor fez um artigo, inclusive, com o Dr. Lucas a respeito da seletividade no ICMS, no IPI. Seletividade do ICMS, seletividade do IPI. É uma matéria interessante, né? Você cobrar mais, e aí você busca dentro do imposto sobre consumo, que nós tínhamos até comentando aqui com o professor Simão antes de começar a nossa reunião. O imposto sobre consumo é aquele imposto que as pessoas não veem muito, né? Não sentem muito, mas ele é também o princípio que está na Constituição de busca da justiça tributária. Está lá no artigo 145, parágrafo 3º, não é só para o imposto sobre a renda, é também no imposto sobre o consumo, né? E no imposto sobre o consumo, a gente tem lá a seletividade conforme a essencialidade. Então, cobrar mais caro de produtos supérfluos e mais barato de produtos básicos, fundamentais, é importante. Né? Então, acho que eu sou um otimista em relação à reforma. Mesmo porque o nosso sistema realmente é um sistema atual. Ele tem o IPI federal, o ICMS estadual, o ISS municipal. 2 são não cumulativos, né? O IPI e o ICMS. Um é cumulativo, que é o ISS. Acaba que sempre tem uma cumulatividade residual, o que atrapalha as empresas. Atrapalha a competitividade, até a competitividade externa. Imagina que quando você exporta um produto brasileiro, né? Você está exportando imposto. Você tem o ISS está lá. O PIS/COFINS. PIS/COFINS, mas o ISS, que é o PIS/COFINS que vai ser modificado também, mas o ISS está lá. Então, o ISS entrando para o IBS e sendo não cumulativo, vai dar maior competitividade às nossas empresas. Né? Eu acho que isso vai ser importante. Agora temos que ajustar. Né? Tem muitas dúvidas, né? Mas é um momento propício. Para a advocacia, muito, muito propício. Né? O senhor acha que vai ter mais litígio, no curto prazo, pelo menos? Eu acho que nessa fase de transição, que vai agora do ano que vem até 2033, eu acho que vai ter mais litígios. Porque está acabando um, começando o outro. Né? Você continua com o litígio do anterior e... Você continua com o litígio anterior, está mudando de para frente. Né? A questão do IPI, que praticamente vai quase sumir, né? Vai ficar mais por conta da Zona Franca de Manaus. Né? Então, a ideia inicial era desaparecer, mas não vai desaparecer. Então, a questão... Agora, tem coisas que a litigiosidade deverá diminuir. Porque uma vez eu fiz uma disciplina lá com o professor Chueire, que era de imposto sobre renda. Foi um semestre de imposto sobre renda.
E numa das aulas lá, nos módulos, era sobre PIS/COFINS. E ele falava assim, quem falar que entende PIS/COFINS é um mentiroso. Tá mentindo. Sim. Aquilo é um tumulto. Caótico, né? Caótico. Né? Então, assim, você conseguir acabar com PIS/COFINS, alguém falou esses dias que pensou, acho que foi a Fernanda Terra, falou no grupo lá que nós estamos tendo agora de estudo, ele falou o seguinte, eu pensei que eu fosse aposentar sem ver o fim do PIS/COFINS. e parece que esse fim está próximo. Então, com isso, eu acho, Adriano, que vai diminuir a litigiosidade, porque na justiça tem muita litigiosidade ligada a PIS/COFINS. Insumo, né? Qual que é o conceito de insumo? O que é o insumo, efetivamente? Exato. Até discutem se a sola da botina lá da empresa de atividade econômica tal é insumo para aquela empresa ou não. Eu estava lendo um artigo do senhor falando sobre princípio, subprincípio, valores, né? E o valor maior que a gente tem, no final das contas, é a busca pela segurança jurídica. E a segurança jurídica está muito ligada à previsibilidade. Exato. E quando você tem um tributo que incide sobre o faturamento das empresas, que é meio que imprevisível, onde é que fica a segurança jurídica aí para o contribuinte, né? A pessoa vai investir sem saber quanto efetivamente vai ter de lucro, isso naturalmente aumenta o custo do investimento, aumenta o risco e, por consequência, o custo para o Brasil também. Então, a gente ter a extinção de tributos extremamente debatíveis, qual é a base de cálculo, se tem direito ou não a crédito, me parece que é uma evolução. Eu acho que é uma evolução. E assim, é uma ideia de que será que vai aumentar a carga, será que vai diminuir? Não tenho assim a esperança de que num primeiro momento vai diminuir. Mas por ficar racional, vai ficar mais barato. Sim. Né? Eu acredito que vai ficar mais barato. Vai ficar racional, vai ficar mais barato. Quer dizer, o trabalho do contador, o trabalho do advogado, vai ficar talvez mais facilitado. Porque realmente explicar isso para o cliente, que ele entra numa montanha russa, que ele não sabe, daquelas da Disney, que é escuro, você não sabe para que rumo que você vai. Essa falta de previsibilidade é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Não consegue precificar. E na verdade, essas contribuições foi uma forma que a União achou, né? De não compartilhar, né? De não compartilhar, né? Isso. De não compartilhar e de fazer uma responsabilidade fiscal. Tem a responsabilidade fiscal lá da despesa, né? De você tentar diminuir a despesa, né? Com servidor, com previdência e tudo mais. Mas tem o lado da receita. E a receita cresceu muito. Você imagina a receita de PIS, a receita da COFINS, o que isso gera para os cofres públicos federais. Hoje é fundamental. Aí vai trocar. Então aí nós entramos no problema da alíquota, né? Qual que seria a alíquota? Para prestador de serviço, para quem está no presumido, vai ser pesada a diferença. A diferença. Já estão tem um projeto. Tem um PL já. Tem um PL para poder conceder uma espécie de crédito presumido. Para ter um crédito presumido para quem é do presumido. Para quem é do serviço, né? Porque o serviço não tem crédito, né? Então, vai acontecer assim, o que eu estou achando de mais interessante na reforma é a noção da transparência, né? Então, hoje, as pessoas falam assim, bom, 28% de alíquota, 26,5%, o que for. Não é muito alto, é a segundo maior IVA do mundo. Mas hoje quanto é? Ninguém sabe. Se eu perguntar, ninguém sabe. Sabe carga tributária total, mas é para ser a mesma, né? Porque a proposta da reforma é não alterar a carga em si. Então vamos calibrar a alíquota em cima do que arrecada hoje, para substituir em cima do que arrecada hoje. E a gente conversava sobre isso. Então, está discutindo aqui atualmente a taxa do lixo. E gera uma tremenda repercussão, uma comoção, digamos assim. Aí, porque a pessoa tem que pagar, né? Tem que pagar ali, ela vê ali os R$20 na conta de água. Mas se o ICMS aumenta, vem embutido, a pessoa não sabe se é inflação. Eu perguntei, antes de vir para cá, para o Uber, qual que é o tributo que ele menos gosta? Aí ele falou, são esses IP.
IPVA, IPTU. Isso. Por quê? Porque esse ele tem que ir Ele tem que ir lá e pagar. Ele tem que fazer o carnê Pix. dele ali, né? Entendeu? Sim. Ele não vê o ICMS, No combustível o PIS e COFINS dele. do combustível dele, É. que ele paga muito mais. Muito mais. Então, esses tributos invisíveis, eles passam a ter um pouquinho mais de visibilidade com a reforma, né? E gera também uma noção de cobrança, por exemplo. Se os estados podem alterar a alíquota, a padrão deles ser diferente da de referência do Senado, vai ter essa possibilidade. Então, trabalho 0,5% a menos, meio a mais, 1% a menos. As pessoas passam a acompanhar, porque a cobrança vem por fora, como acontece em outros países, né? Sim. Então, E o próprio administrador vai ficar acanhado de cobrar mais do que o outro. Sim. Eu vejo agora no ICMS, nas compras online, pela internet, né? Aí o pessoal percebe, né? O pessoal percebeu e o governo de Minas, eu não sei se vocês viram, Recuou. Sim. refluiu. Sim, Falou, não vamos entrar nessa não, né? Exatamente. Eu vou cobrar do pessoal, o pessoal vai achar ruim. Então, é o que você falou. Aqui aumenta o ICMS de 17 para 19 e ninguém reclama. Nada, não há um debate sobre isso. Não há um debate se precisa, se não precisa. Porque a premissa foi... Se a carga é suficiente, se é adequada. E o argumento que alguns estados utilizaram, de que era no contexto da reforma, não se sustenta, porque não tinha essa previsão exatamente, essa média para esses anos. Então, é isso, mas não gera a discussão porque as pessoas não veem. Aí tem inflação, está tendo processo inflacionário atualmente, sim, mas tem aumento de carga, então as coisas se confundem e as pessoas não sabem de quem cobrar ou o que cobrar, né, digamos. Né? Com relação a um aspecto da reforma que toca muito o estado de Goiás, é relativo ao desenvolvimento regional, né? A gente utilizou muito benefício fiscal aqui no estado para trazer investimentos. Com essa reforma sobre o consumo, esses benefícios fiscais eles ficam praticamente encerrados. Como é que o senhor visualiza que os estados poderiam atrair mais investimentos? Será que vai haver ainda uma abertura com relação a isso diante dessa reforma tributária, ou a gente ainda precisa buscar uma solução para essa questão dos desenvolvimentos regionais, professor? Pois é, a questão do desenvolvimento, a gente não pode negar que o sistema tributário com esses benefícios fiscais que nós demos, né, desde o fomentar, passando por produzir, todos esses, atraiu, né, eles atraíram diversas empresas, né, e muda totalmente a concepção, né, porque o professor Chueire mesmo ele fala, Goiás não precisa mais de incentivo fiscal não, porque já é um estado rico. Tem essa concepção, né? já enricou. Uhum. Nós melhoramos muito, né? Nosso IDH, nossa não vida, é um estado pobre. Não é um estado pobre. Mas comparar com São Paulo... Não, com São Paulo, com Minas, ainda estamos atrás. Eu acredito o seguinte, na reforma tributária, há uma previsão no 149B, no inciso 3, de que poderão ter regras únicas para regimes diferenciados e favorecidos. Então, ele não fechou totalmente essa possibilidade. Então, ali poderia ter regra única, né? Só que teria que ser uma regra única para os próprios estados. Poderia ter um regime favorecido. Agora, vai favorecer Goiás e vai favorecer outros também. Uhum. Pela parte tributária, parece que a reforma, até ela tinha essa intenção mesmo, acabar com a chamada guerra fiscal, com essa competitividade. Com essa competição entre os estados, né? Competição entre os estados. Uma vez, quando eu estava fazendo doutorado, teve uma aula um curso inteiro. Foram 2 semanas de aula com o professor Yari Browner. E eu perguntei para ele como é que fazia nos Estados Unidos com essa questão de guerra fiscal, de competitividade entre um estado e outro. Lá tem tributação diferenciada do imposto de renda, né? Ele ficou meio... Perdão. Ele ficou meio sem saber. Ele ficou assim, não, mas
é normal. Talvez lá, porque os estados serem mais equilibrados, seja normal, né? Então, cada estado tem sua tributação Tem a alíquota sobre o IVA deles. Né? Diferenciado. O que eu acho que tem de diferente, professor, é que aqui você tinha uma guerra fiscal com a arrecadação do outro. Né? Então, o problema maior que eu vejo na guerra fiscal que a gente tinha antes era esse. Eu dava o benefício fiscal aqui, quem pagava era o estado que recebia mercadoria. Se você dá um benefício fiscal e você sofre o próprio ônus, mas também tem o bônus de atrair empresas para gerar mais tributação, ok. O problema é que a situação nossa era um pouco diferente, né? Você estava utilizando o chapéu alheio para dar o benefício. Então ficava uma situação mais complexa. Tem esse aspecto que eu não tinha pensado, mas é um aspecto... É crédito presumido, né? Crédito presumido, isso tudo parece que vai encerrar. Uhum. Né? Então, aí é tentar atrair com outros incentivos, talvez com financiamento, né? A ideia é aquela ideia de você deixar de usar os incentivos fiscais, né? na órbita da redução de tributo e dar o benefício. Fica mais transparente, né? Sim. Dá o benefício para a empresa A, B ou C vir se instalar em Goiás ou permanecer em Goiás. Só que aí é uma questão política também, né? Sim. Dizer, olha, não tem escola, não tem hospital, não sei o quê, e está dando benefício para a empresa. Já dá, né? Sim. Já dá, né? Mas é o que a gente estava falando. Da transparência. De maneira que hoje é feita, as pessoas não sentem. Elas só sentem o bônus. O bônus veio a indústria tal aqui para minha cidade. Aí tem emprego, tem tudo, né? E assim, em alguma medida, os incentivos em geral foram bem utilizados, mas houve uma proliferação de tal forma que começou a gerar assimetria até na concorrência, né? Porque os recortes específicos para isenção, para redução de base de cálculo, crédito presumido, ficou tão recortado, que pode gerar também distorção até na concorrência entre os próprios contribuintes, alguns sendo beneficiados, né? Outros não, a depender. Então, na prática, cada empresa aqui em Goiás hoje tem um regime tributário diferente. Houve uma contratualização através do TARI, né? O termo de acordo. Aquela princípio que está hoje já na Constituição, no artigo 145, no parágrafo 3º, da transparência, que foi muito bem lembrado pelo professor Simon, não tem nada, né? Cada um é de um jeito. Sim. Então, assim, a fiscalização é muito difícil de acontecer. E hoje aqui em Goiás a gente tem até uma expressão que a gente usa, que são as leis com CNPJ, né? Isso. A lei é específica para dar o benefício fiscal para uma empresa X. E aí acaba atraindo, né, a empresa que está em outro estado, às vezes está no Sul, às vezes está no Nordeste, vem para cá por causa justamente daquela lei específica que atende todos aqueles critérios bem específicos, né? Então, lendo o artigo do senhor hoje, eu vi que uma coisa que me veio à cabeça, né? O poder de tributar é o poder dever também, né? É uma relação jurídica. E o dever do Estado é tratar com igualdade os contribuintes, né? Sim. A partir do momento que você tem tares diferentes para cada pessoa, cada um tem um regime jurídico próprio, você naturalmente está descumprindo esse dever fundamental do Estado de tratar com igualdade, né? Exatamente. E hoje tem vários artigos, não só hoje, mas agora com a emenda 132 tem lá a busca da justiça tributária, né? Neutralidade. A neutralidade. Neutralidade, importante, né? Mais. E na ordem econômica nós temos lá, né, a livre concorrência, que é um princípio, Sim. né? Artigo 170, Sim. inciso 4 da livre concorrência. Quer dizer, que livre concorrência é essa que um tem um benefício e o outro não tem? Sim. Né? A empresa já dá o benefício para a empresa vir para cá e a empresa já instalada aqui. Sim. Aquela que já está aqui há alguns anos. Quer dizer, não tem o benefício, não tem o mesmo benefício. Realmente é complicado. E nós temos dois fundos, né, na reforma tributária. A gente tem o fundo de compensação dos benefícios e incentivos fiscais e o fundo de desenvolvimento regional.
como forma justamente de amortizar esses efeitos, esses impactos do fim dos incentivos fiscais em 2032. Qual que é a visão que o senhor tem sobre como esses dois fundos vão conseguir fazer, talvez trazer uma regra maior de simetria entre os estados, dado o encerramento desses benefícios? Eu acredito que a ideia, né, dos fundos foi exatamente isso, dar essa compensação pelas perdas que virão na parte dos incentivos fiscais. A princípio, me parece que, por exemplo, o próprio Fundo de Desenvolvimento é uma ideia boa. A ideia é interessante, você ter um fundo, né, para que possa propiciar o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas do Estado. Iria bem ao encontro daquilo que eu tinha falado um pouco antes, né? A gente sai da órbita da questão de dar o incentivo na receita e passa a dar o incentivo na despesa, né? Quer dizer, a despesa, você vai ter um gasto ali que o fundo vai aplicar em determinadas empresas. Eu acho que seria migrar, talvez, do conceito da subvenção para investimento para subvenção para custeio? Exatamente, né? E sair da subvenção indireta, que é através de incentivos, para subvenção direta, através do pagamento de vantagens para determinadas empresas. Acho que poderia ficar mais transparente. Sim. Acho que seria mais transparente. Professor, o senhor estava falando do seu tempo de profissão já, que está próximo de se aposentar, né? Ou vai haver essa possibilidade. Nesse período aí, são 38 anos já? Tenho agora 40 anos que eu estou... Na magistratura, 38. Perfeito. Né? Nesses 38 anos, teve algum caso que lhe marcou, que o senhor lembra e poderia compartilhar? Os casos que marcam são casos assim... Não vou dizer o nome nem nada, mas assim... quando eu comecei, tinha muito... matéria tributária de empréstimo compulsório. Uhum. No município também, essa ideia de que quer cobrar taxa de lixo, taxa de luz, já tem faz tempo. Uhum. Né? Marca. Ações coletivas são muito interessantes também, ações de civis públicas, improbidade. Hoje, o que está marcando muito a justiça, e assim meu trabalho diário, é judicialização da saúde, que é um problema seríssimo, né? Porque de um lado você tem a parte que precisa daquele medicamento, que precisa daquela internação, e do outro lado você tem a política pública, né? Você tem lá a regulação, o recurso é limitado, e tem a própria regulamentação, né? Teve uma regulamentação recente do Supremo, né? Teve, mas mesmo assim no dia a dia difícil aplicar? É uma matéria difícil de aplicar. Eu costumo dizer que é muito triste, você extinguir o processo porque o autor morreu. A doença acabou vencendo ele. E a gente sabe que muitas vezes esses remédios, apesar de ser de alto custo, eles são remédios que são bons, mas às vezes a pessoa tem a sua falibilidade, né? Não tem jeito de acabar com isso. Uma coisa que me marcou, e aí fala assim de transacionar, foi quando eu era da execução fiscal, nós fizemos com os conselhos, o conselho é mais fácil, né? Conselhos de fiscalização profissional, uma semana de acordos, chamando o profissional a acertar com o seu conselho, a parcelar com o seu conselho. Tem muita, porque são valores pequenos, baixos, e que às vezes atrapalha a profissão da pessoa, ou a pessoa já não exerce mais, mas esquece de dar baixa no conselho. E aí teve um dos conselhos que teve a ideia de colocar um quiosque na porta da justiça. E aí eu fui para lá, homologuei acordo. Eu acho que é interessante, por isso que eu falo, eu acho que as transações
podem ser mais interessantes do que o processo em si. Perfeito. Mais efetivas, né? Professor, a gente está fechando aqui, indo para o encerramento da nossa conversa, né? Sim, claro. E logo no início o senhor falou que é um leitor, né, de literatura. Sim. Quais livros o senhor está lendo atualmente? Só para... Hoje eu estou lendo Oscar Wilde, um autor britânico, O Retrato de Dorian Gray. É a obra do Oscar Wilde. O Oscar Wilde ele escreveu muito para teatro, muitas peças. Como romance, ele só escreveu esse. Foi um romance só. E esse romance o conduziu à pena de trabalhos forçados por 2 anos. Porque o romance tem no meio assim uma questão de homossexualidade, sabe? Não é explícita, é velada, mas como o Oscar Wilde nasceu em 1854 e morreu em 1900, 46 anos, naquela época Novo, morria né? cedo, né? 46 anos, ele ainda ficou com trabalho forçado, ficou com a saúde debilitada. Foi na época época vitoriana, né? Em que havia na Inglaterra um puritanismo exagerado. Né? Acho que os ciclos vão e voltam, isso, né, professor? Eu estou pensando isso. Porque nós também estamos numa fase agora de discursos puritanos Sim. assim extremados. Né? Censurando até estudantes por artigo de opinião. Não estou aqui defendendo o hedonismo de qualquer maneira, mas realmente... há um discurso puritano. Agora, esses livros, o livro, por exemplo, do Hermann Hesse, um escritor alemão. Eu ia entrar nessa pergunta. Eu queria que você, se pudesse, compartilhasse com a gente 3 livros de romance, ficção, que o senhor se lembra assim, que lhe marcaram, e 3 livros de direito. Livro de direito eu vou ficar com os livros da nossa área aqui de tributário. Eu gosto muito dos livros, são 4 volumes, do Ricardo Lobo Torres. Né? O senhor faz bastante referência a ele nos seus artigos. Faço parte de referência. O professor já falecido, da UERJ. Ele fazia, eu acho que vanguardista, ele fazia muita ligação do direito tributário com a ética, do direito tributário com a justiça. Essas coisas que nós estamos discutindo hoje, ele discutia no metade do século passado. Né? Então, acho que é muito interessante. O livro de manual, que eu até indico para os alunos, que não é manual, porque se falar manual ele vai me bater. Mas o livro de norma geral de direito tributário, eu acho que é insuperável do Chueire hoje. O do Chueire realmente é insuperável, um livro fantástico. Tem muita informação, tem informação para advogado, né? Não tem informação só para o aluno do direito, né, Marília? Você que está lá na USP, que está lá no IBDT, tem muita informação. E no direito também, hoje, deixa eu ver, eu gosto muito de um livro que está já no direito financeiro, que é sobre o orçamento do professor Fernando Facuri Scaff. Esse livro é bom mesmo. Orçamento Republicano e Liberdade Igual. É a tese de livre docência dele, mas ficou fantástico. É daqueles livros que dá inveja. Puxa vida, por que eu nunca pensei em escrever uma coisa dessa? Não é? E para quem não estuda o direito financeiro, eu tive a oportunidade de ler bastante desse livro. Para quem não é estudioso do direito financeiro, você tem facilidade de ler, de compreender. Eu achei que seria complicado para mim, didático. Ele escreve muito bem. Ele escreve, né? Parece que ele está contando uma crônica, né? Não parece que está lendo um livro de direito financeiro. Não, e só aqui no encerramento, nós estamos falando de profissão. O professor Scaff é interessante a trajetória dele. Ele foi direto para o doutorado, né? Na trajetória acadêmica dele, ele não ele pulou do mestrado e foi direto para o doutorado, né? Foi direto para o doutorado e ele era procurador da Fazenda Nacional. Ele passou no concurso, trabalhava como PFN
e resolveu largar para poder advogar. Então, assim, não é incomum, mas também não é comum, né? A pessoa deixar a carreira pública para ir para... Então, assim, foi uma coragem dele, né? Vamos dizer assim, e muito interessante. Sim. Achei muito interessante. Porque hoje ele tem um grande escritório lá em São Paulo também. Não deve estar arrependido, não. Não está, não. Ele tá muito bem lá com... e o livro é muito interessante. Quanto aos livros de romance, eu gosto de vários, mas Hermann Hesse, que é um autor alemão, eu já li o livro O Lobo da Estepe e já li o livro da Demian. São muito interessantes. É muito interessante. Você fica pensando também, como é que o cara escreve uma coisa dessa, né? Esse livro que eu estou lendo, do Oscar Wilde, é muito interessante. Agora, eu tenho dois autores, que aí são vários livros, que eu já li quase tudo. Que uma é Ian McEwan, que é britânico, né? Tem um monte de livro. Tem um livro muito interessante que é Reparação, que é um livro ambientado na Segunda Guerra Mundial. A gente vê os terrores da guerra, né? E tem um livro, e tem o escritor norte-americano Philip Roth. Sim. Philip Roth eu também leio muito. Tem um que vai nessa ideia do puritanismo, que se chama Pastoral Americana, né? Tem uma parte do livro lá em que uma personagem, filha do protagonista, ela começa a se envolver com pessoas da extrema-direita. E no final das coisas eu sei que ela estoura uma bomba num mercadinho. Ela chega à conclusão de que ela tem que estourar a bomba no mercadinho. Então, assim, é uma coisa fantástica. Pois ela vai estourar a bomba. Estava fadada a fazer isso. Estava fadada a fazer isso. Então, realmente o Philip Roth é um excelente autor. Ele é de New York, que é ali de Nova Jersey, né? Que é ali de Nova York. Então é ambientado por ali, né? A gente que às vezes nós já passeamos em Nova York e tal, a gente vai vendo a redação e vai lembrando de alguns lugares, né? Muito interessante. Boa. Tem mais umas perguntinhas aqui que eu selecionei. O senhor tem alguma rotina matinal ou hábito que você considera que mudou a sua vida? Bom, eu de manhã, eu sou católico, né? Normalmente eu faço minhas orações. Faço de manhã, leio alguma coisa que não tem nada a ver com direito, né? Que é a leitura eu, como estudei no agostiniano, eu tenho muita ligação com Santo Agostinho, né? Então, que é um filósofo. Então, eu acho muito interessante. E também sempre fiz atividade física, né? Acho que é importante a gente mexer um pouco e tudo mais, né? E aí já começa a trabalhar logo cedo, né? Tanto no magistério quanto na magistratura. Aí vou parar só de noite. Aí vai uma coisa, vai outra, né? E aí a gente vai aprendendo. Falando em Santo Agostinho, eu vi que o senhor terminou um artigo citando o Santo Agostinho, né? Falando, no final ele conclui que o peso que ele dá às coisas, o amor é o peso dele, né? Isso, o amor é meu peso. Exatamente. E aí eu lhe pergunto para você o que é o amor? Não, o amor não tem definição, a gente vive o amor, né? Então, ele é o seu peso em tudo que você vai fazer. Você tem um amor pela família, tem um amor pelos filhos, tem um amor pelo trabalho, né? Tem um amor pelas pessoas que precisam de você. Acho isso importante, por exemplo, para quem vai trabalhar, né, na área tanto de advogado, quanto de juiz, quanto de promotor, etc., servidor público. Atender com amor, né? Não é ficar com carinho, é você ter atenção pela pessoa. Tem empatia, né? Empatia, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, né? Eu gosto muito de aluno porque a gente se coloca no lugar.
professor, essa pesquisa aqui, você fala assim, nossa, essa é difícil, hein? Será que nós vamos dar conta? Você acaba sendo nós vamos dar conta, sim, né? Sim. Então é muito interessante. Então eu acho que é isso, é colocar amor nas coisas que elas passam a ter razão. Você tira, deixa de ter, né? Perfeito. E o amor vai variando, viu? Vai variando. Você vai gostando mais de uma coisa, vai gostando mais de outra. Então, às vezes a pessoa começa a estudar mais uma matéria, mais outra, mesmo no direito tributário, né? Tem época que a gente está enfocado em determinada matéria. Depois você muda de foco. Isso é normal. Então, professor, eu queria encerrar dizendo que a gente percebe o amor do senhor na profissão e especialmente nas aulas, né, como professor. Então, queria agradecer aqui imensamente a sua presença e a aula que o senhor deu aqui, a história de vida, vai ficar marcada para sempre aqui para a gente. Foi, penso eu, um excelente primeiro episódio. Muito obrigado. Eu é que agradeço aí a oportunidade de falar com vocês e estar em tão boa companhia. Muito obrigado. Obrigado. É isso, né, gente? Isso, ótimo. É isso aí.